Lourival Santana está com a gente. Louri, tudo bem? Bem-vindo ao nosso plantão de sábado. Essas negociações de paz, a gente percebe e vê isso acontecer, né? Quando Israel dobra a aposta, né? Intensifica esses bombardeios, significa que as negociações andam em descompasso com a atuação, com a situação da guerra. É possível, Lourival Santana, diante, né, desse bombardeio agora o mais letal desde o último cessar-fogo em março, se pensar numa possibilidade de trégua? Boa tarde, Tainá, e a todos que nos acompanham. Na verdade, as duas coisas estão interligadas. Israel, de quinta-feira para cá, intensificou os bombardeios, matou 300 pessoas, segundo equipes de socorristas dentro da faixa de Gaza. Só essa noite foram 50 mortos, e isso abriu caminho para uma ofensiva terrestre, que as forças de defesa israelenses batizaram de Carroças de Gideão. Gideão é um personagem do livro dos Juízes que liderou, enfrentou os midianitas, que eram um filho de Abraão com a segunda esposa dele, Quetura, e que, portanto, era parente dos israelitas, mas inimigo. Então, bastante simbólica essa, né, como se os midianitas, os palestinos, fossem os novos midianitas. E e aí essa ofensiva terrestre é para exercer pressão total sobre o Hamas, exatamente para, digamos, amolecer as posições do Hamas nessas negociações em Doha. Então, o bombardeio, a ofensiva terrestre estão relacionados com as negociações, para responder a sua pergunta. O Hamas diz que tanto Israel quanto o Hamas entraram de forma incondicional nessas negociações, mas nós sabemos quais são as condições de ambos, que não são compatíveis. O Hamas quer que Israel se retire da faixa de Gaza e que firme um cessar-fogo permanente. Israel não aceita nenhuma dessas duas condições e quer que o Hamas libere todos os reféns, que são mais de 50 reféns, entre eles 24 vivos e 34 mortos. E assim há um enorme impasse nessas negociações. Mas há pressão por parte da sociedade israelense, pressão sobre o governo israelense. A sociedade, a opinião pública acredita que o governo não está priorizando a libertação dos reféns, está priorizando a destruição do Hamas, coisa que está tentando desde outubro de 2023. E, por outro lado, o presidente Donald Trump quer entregar para a opinião pública americana um resultado de paz, né? Essa é uma das prioridades da política externa de Donald Trump. Então, ele pressiona Israel também. Mas o gabinete é formado por participam dele três ministros que não desejam nenhum tipo de negociação com o Hamas, querem acabar com o Hamas e expulsar os palestinos da Cisjordânia, anexar a Cisjordânia e também ocupar a faixa de Gaza. São eles o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, Gideon, o mesmo nome da operação, Gideão, né? E também o ministro da Segurança Nacional, Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir. Então, se eles controlam 17 cadeiras, se eles retiram o apoio, a maioria acaba. É uma maioria de apenas 6 cadeiras na Knesset, ou 8 cadeiras agora. Então, Netanyahu depende desses ministros que não querem nenhum tipo de negociação. Então, a alternativa que o Netanyahu encontrou foi essa ofensiva para tentar fazer o Hamas ceder sem que Israel tenha que fazer concessões. Esse bloqueio, que como a Mariana disse, já dura 11 semanas, ele está causando a fome propositalmente na população de 2 milhões de moradores da faixa de Gaza. Isso, segundo a lei internacional, é crime de guerra. Um exército não pode cercar uma população civil e provocar a fome nela. O Hamas também causa crimes de guerra, comete crimes de guerra ao manter reféns, ao fazer ataques terroristas. A diferença é que o Hamas já é uma organização considerada terrorista e sofre muitas sanções por isso.
Israel tem status de um Estado, é tratado como um Estado, não como uma organização terrorista pela comunidade internacional. Então, ele tem responsabilidades de um Estado e não pode se comportar como uma organização terrorista, não pode cometer crimes de guerra, mas é o que vem fazendo constantemente.